Mas o que eu queria, então, fazer na aula de hoje é essa comparação entre os autores sobre as suas teorias da interpretação, da argumentação jurídica e, e mostrar que é uma polêmica, basicamente, sobre o grau de abrangência, o grau de abstração que é necessário ter numa interpretação judicial, né? Basicamente, sempre que a gente está falando de interpretação jurídica, de argumentação jurídica, a gente está pensando num processo judicial, no papel dos advogados, mas dos advogados que estão argumentando, buscando convencer um juiz, né? E claro que isso não resume o direito, não resume a interpretação jurídica como um todo. Embora a teoria do direito tenha muito foco nesse ambiente judicial, hoje em dia já tem autores mais preocupados em estudar, por exemplo, a argumentação legislativa, mostrar que, embora não pareça, existe alguma racionalidade nos debates legislativos. É um pouco diferente. No debate judicial, o foco, o ponto de partida é muito mais formal, né? Você começa do direito posto, das regras válidas, fica interpretando as palavras que estão nos textos normativos, e os argumentos mais substantivos, finalísticos, valorativos, vêm um pouco para flexibilizar o texto da, da regra da Constituição, da lei, do regulamento, do contrato. E no debate legislativo é um pouco o contrário, né? É, a discussão maior é sobre as finalidades, os valores, os meios, quais vão ser as políticas para implementar certas finalidades. E claro que tudo isso permeado por juízos ideológicos, morais, religiosos, de maneira muito mais explícita, né? E o aspecto mais formal, mais jurídico, fica em segundo plano. Claro que o Congresso, as assembleias, a Câmara tem a sua assessoria jurídica, depois quem vai ajudar a passar, a formular os projetos de lei e tudo mais. Mas o grosso do debate legislativo é mais sobre substância, né? Finalidades, meios, valores. E também na administração pública a gente tem interpretação do direito, é claro, para decidir sobre políticas públicas, para criar programas de governo, para implementar esses programas. E até na esfera privada, né? Quando você vai fazer um contrato, um testamento, tem interpretação do direito. Mas o que caracteriza um pouco a especificidade do judiciário, então o papel do juiz e do advogado no contencioso, né? É ter que argumentar só com base no direito, e especialmente o juiz é regido por aquele princípio da inércia, né? Ele só age, só toma uma decisão se for provocado a decidir, alguém tem que entrar com uma ação. Agora, se alguém entrar com uma ação, o juiz é obrigado a decidir, né? A inafastabilidade da jurisdição, a proibição da denegação de justiça, proibição do non liquid, quer dizer, você não pode deixar de decidir dizendo que o caso não é claro, que o direito não é claro sobre aquele caso. E isso exige da interpretação no ambiente judicial maior consistência jurídica, maior densidade, né? Por isso que as teorias focam muito no ambiente judicial. E, e aí essas teorias vão variar, e essa é a primeira parte da aula, no grau que elas exigem de abrangência e de abstração dessa interpretação feita pelos advogados, especialmente pelo juiz. E aí eu queria comparar o que dizem alguns autores que a gente viu ao longo desse semestre, né? Começando pelo Dworkin, que faz aquela distinção entre três fases da interpretação. Então, Dworkin fala, aquilo que os positivistas acham que é a interpretação como um todo, é, na verdade, uma fase da matéria-prima, é a fase pré-interpretativa. É quando você vai olhar o caso e tentar selecionar quais são as regras aplicáveis e quais são os casos semelhantes que já foram decididos. Mas isso é só o começo do trabalho. Para um positivista, é o máximo ao que a teoria pode chegar.
por exemplo, o que diz quando Kelsen dizia que a ciência do direito, no máximo, consegue delimitar qual é a moldura das interpretações possíveis, ele basicamente estava dizendo isso. Você consegue, pelas relações de validade, definir quais são as regras válidas e aplicáveis ao caso, né? Mas o Dworkin diz, isso é só o começo, é selecionar os fundamentos de direito. Depois você tem uma fase propriamente interpretativa, que é ver quais são os valores que justificam aquelas regras aplicáveis e aí testar, fazer um juízo, diz ele, de ajuste e adequação. Por exemplo, no direito contratual, eu posso ter uma visão do contrato mais privatista, mais individualista e privilegiar o princípio do pacta sunt servanda. O que as partes se estipularem por escrito é o que interessa, porque eu pressuponho que elas expressaram livremente sua vontade, né? Ou eu posso ter uma visão mais solidarista do contrato e dizer, não, o contrato é um acordo de cooperação, as partes têm deveres de reciprocidade gerados ao longo da sua relação, uma relação de confiança. Então, pode ser que as expectativas geradas ao longo dessa relação contratual preponderem sobre os termos frios lá escritos no contrato, né? E aí o dono tem que ver, vai dizer, não, mas eu tenho que fazer um juízo então de qual é o valor que melhor explica a prática contratual. Um contrato deve ser visto como uma relação privada, em que as partes dividem custos e benefícios, riscos, ou deve ser visto como uma relação de cooperação. Eu tenho que justificar qual dessas leituras eu vou adotar, e essa não é uma escolha discricionária. Os realistas diriam, ou eu tenho uma interpretação individualista, ou eu tenho uma interpretação mais solidarista do contrato, e eu escolho discricionariamente. O Dworkin está dizendo, eu tenho que atingir uma visão de integridade, especialmente nessa etapa pós-interpretativa, diz ele, eu tenho que dar uma visão moral coerente sobre o direito e vou, então, justificar qual é, entre essas leituras, entre um princípio, vamos dizer, da solidariedade contratual e um princípio do pacta sunt servanda, qual deve prevalecer. E aí o Dworkin faz referência àquela figura do juiz Hércules, né? Que seria aquele capaz de ter uma filosofia moral abrangente sobre aquela ordem jurídica. E isso permitiria aos juízes decidirem com base em direitos pré-existentes, né? Em direitos já garantidos pelas decisões tomadas naquela ordem jurídica. O juiz não estaria criando um direito no caso concreto, como um legislador. Ao contrário do que dizia o Hart, né? O Hart dizia, se o caso é obscuro, o juiz tem discricionariedade, ele age como um legislador no caso concreto. O Dworkin diz que não, que fazendo uma argumentação coerente, criando uma visão moral objetiva, ainda que um juiz não tenha uma teoria moral abrangente sobre uma determinada ordem jurídica, a jurisprudência ao longo do tempo, aquela metáfora do romance em cadeia, as decisões judiciais, guardando coerência uma com as outras, vão criando essa visão moral coerente. Bom, então é a visão mais abrangente, mais filosófica que a gente pode ter sobre a interpretação jurídica. E o Dworkin é contrastado, vamos dizer, por autores que vêm depois dele, que vão pregar uma visão menos abrangente da interpretação jurídica, no sentido de que as regras, aquilo que está escrito, tem um peso determinante sobre as decisões jurídicas, um peso que prepondera, a princípio, sobre uma avaliação moral mais abrangente.
Então, é o que a gente viu no Schauer, e é o que vocês vão rever na próxima aula, no texto do Schauer, sobre formalismo. O Schauer diz: o fato da gente diferenciar direito e moral é importante não só do ponto de vista sociológico. O Dworkin diz: quem está preocupado em diferenciar direito e moral é o sociólogo. Mas isso não tem importância para a teoria do direito, porque para a teoria do direito, o direito é um mero campo da moral, é um campo da moral que é institucionalizado, que a moral é basicamente reforçada por decisões do Estado, né? Mas o Schauer diz que não, a diferenciação do direito é importante, porque as regras jurídicas, a princípio, preponderam, excluem outras razões. Um juízo segundo um direito é diferente de uma avaliação considerando todos os fatores. O Schauer tem uma frase no texto que vocês vão ler na próxima aula, que é: a gente pode considerar que são melhores as decisões, quer dizer, que é melhor que as decisões numa democracia sejam tomadas pelo povo, por exemplo, numa eleição, do que as decisões fossem tomadas pelos professores de um departamento de filosofia, embora essas decisões talvez fossem melhores no seu conteúdo, né? E isso expressa um pouco essa metáfora, quer dizer, se a gente der mais deferência à legislação, ao regulamento, à Constituição, a gente está privilegiando decisões tomadas por agentes políticos. E a gente vai ter uma interpretação mais literal dessas decisões que foram criadas a partir de um conflito político e que foram processadas a partir de uma decisão constituinte, legislativa, administrativa. Se você disser que o juiz, se você aumentar o poder de revisão dos juízes, se você disser que é preciso dar uma interpretação conforme a Constituição, a lei, se você aumentar os parâmetros para avaliar se um contrato está conforme os princípios constitucionais, você, no fundo, está dizendo que os juízes é que vão ter uma avaliação moral melhor do que a avaliação feita pelas próprias partes privadas ou pelos representantes políticos, né? Enfim, o Schauer diz, só faz sentido a gente pensar em regras jurídicas, se essas regras, a princípio, preponderarem sobre outras razões. E aí a gente viu aquelas duas ou três ideias do Schauer, né? Positivismo presumido, a ideia de que se eu tiver alguma decisão anterior sobre aquele assunto, a princípio eu obedeço àquela decisão. É... Formalismo presumido, a princípio prevalece a interpretação literal da norma que for mais localmente aplicável, quer dizer, daquela norma que for mais especificamente relacionada com o caso, prevalece a não ser que as razões mais remotas, os princípios mais abstratos ou subjacentes, implícitos, deem razões morais suficientemente fortes para eu superar uma interpretação literal da regra mais diretamente aplicável. E a ideia da deferência, né, também, basicamente. Se, se uma instância inferior já tomou uma decisão, se o legislador já tomou a decisão, se o constituinte já tomou uma decisão, eu tenho que tentar preservar as decisões já tomadas. Por exemplo, se uma agência administrativa, se uma agência reguladora tomou uma decisão, a princípio o judiciário deveria preservar essa decisão. Essa é a ideia da deferência, né? De que quem está decidindo deve preservar a decisão de uma outra arena decisória, vamos dizer, de um outro órgão, a não ser que haja razões suficientemente fortes para reformar essa decisão. Bom, tudo isso é uma visão positivista que contrasta, em alguma medida, com a postura do Dworkin de propor uma visão moral mais abrangente sobre o direito. E mesmo o McCormick, que se diz um pós-positivista, né, no livro que a gente está lendo, Retórica e Estado de Direito, ele também fala sobre aquela ideia da derrotabilidade, né, que é o
capítulo discutido hoje, inclusive, né? Que só faz sentido se a gente também tivesse pressuposto de que o direito posto e formalizado, a maneira como está formulada a regra, deve prevalecer, a não ser que surja um motivo para criar uma exceção no caso concreto, mas aí vem aquela discussão da aula passada, essa exceção teria que ser formulada em novos termos universais, quer dizer, teria que fazer parte de uma nova regra para casos futuros. O exemplo lá do proibido a entrada de cães e você cria exceção para o deficiente visual. Agora todos os deficientes visuais vão poder entrar com o seu cão-guia, né? E quer dizer, o direito tem que agir sempre com base em razões universais. Ainda que seja uma regra com exceção, a exceção que você criou para o caso concreto tem que voltar a ser ela mesma uma exceção para todos os outros casos. É, E aí os autores vão divergir um pouco naquela questão de que, tudo bem, eu devo ter alguma deferência à decisão já tomada, a forma como essa decisão foi colocada no texto da lei, né, ou da Constituição, mas os autores vão divergir um pouco. Eu devo buscar a vontade do legislador no sentido de procurar os debates legislativos. Se vocês lembrarem, lá na primeira aula do curso, no começo do ano, a gente teve a aula do Rodrigo sobre o Estatuto do Desarmamento, né? Onde ele mostrava que é um pouco difícil você extrair do debate legislativo qual é a vontade do legislador, né? Porque cada, cada bancada, cada partido, cada grupo de interesse manifestou diversos argumentos. No final, é difícil você definir qual foi realmente o argumento que prevaleceu e que esteve por trás da formulação daquele dispositivo, daquela lei. Mas, enfim, tem o Shapiro, que é um autor contemporâneo, positivista, que fala que uma maneira de restringir esse debate moral sobre avaliações é tentar buscar os propósitos que empiricamente os legisladores atribuíram a uma determinada lei, né? Um projeto de lei que foi aprovado e virou lei. Outros, como o McCormick, vão dizer que não, você não deve querer buscar os debates parlamentares. Você tem que, a partir do texto da lei, inferir qual era o propósito racional, o que seria racional e razoável que o legislador estivesse buscando com aquela lei. Sei lá, se foi criado um benefício ou uma isenção tributária para os motoristas de táxi, eu devo estender para os motoristas de Uber? Eu não vou procurar o debate legislativo para ver se havia um lobby dos taxistas e se explicitamente o legislativo excluiu ou não os motoristas de aplicativo. Eu deveria ver se racionalmente faz sentido ter um benefício só para uma categoria de motoristas e não ter para outra categoria. Quer dizer, você pode chegar a resultados diferentes a partir dessas metodologias propostas por cada autor, né? Ou buscar o debate legislativo, ou não, tentar dizer o que seria racional e razoável de atribuir como finalidade aquela lei. E é interessante, porque o McCormick foi deputado do Parlamento Europeu, né? Então ele tem uma experiência, de alguma forma, legislativa, né? Antes de ter escrito esse livro. E o McCormick também fala uma coisa interessante, que é em vez da integridade, que é a ideia do working, o McCormick fala que a gente pode demandar do sistema jurídico uma certa razoabilidade, mas não significa uma única resposta correta. Pode ter mais de uma resposta razoável. Agora, isso não exige dar uma única visão moral abrangente sobre o direito. Só para ler aqui o que diz o McCormick sobre o working, né? Ele diz: para o working, toda interpretação diz respeito a uma atividade completa dentro de um gênero e procura entendê-la de modo a transformá-la no melhor que pode haver do seu tipo. Quer dizer, o Dworkin compara
interpretação jurídica com a interpretação na arte. Então, se você for interpretar uma, uma canção da música popular, você tem que comparar com outras canções da música popular para ver se aquilo é uma boa canção. Não adianta você querer comparar uma canção com um quadro ou com uma sinfonia. Você tem que, ao interpretar o seu objeto, você tem que descobrir qual é a classe, qual é o gênero ao qual ele pertence, para ver se ele é um bom exemplar daquele gênero, né? Se você pegar um quadro do Picasso, evidentemente aquilo não é uma boa representação realista da realidade, não é uma boa fotografia do mundo, né? A pintura renascentista é uma melhor fotografia do mundo. Mas você tem que ver qual é o parâmetro dentro da arte moderna, dentro dos propósitos da arte moderna, você vai avaliar se a pintura do Picasso é o melhor exemplar possível daquele gênero. E o Dworkin fala que no direito também, quer dizer, se você está no direito privado, você tem que ver qual é a função do direito privado, para ver como seria a melhor interpretação possível daquele tipo de contrato. É, mas, diz o McCormick, com isso o Dworkin acaba é, inferindo o seguinte, que qualquer interpretação jurídica envolveria interpretar o conceito de direito. Mas há diferentes objetos de interpretação no direito e diferentes abordagens e argumentos interpretativos adequados a diferentes objetos. Então, interpretar o que significa o direito, o que o direito requer, é algo muito abrangente e é diferente de interpretar determinadas normas jurídicas específicas. Então, o que a gente pode exigir ao máximo em termos de sistematicidade do direito é que não haja antinomias, contradições, inconsistências formais, né? Claro, você tem que interpretar o direito de modo que você não possa ter uma regra que proíba, outra que obrigue a mesma conduta. E também o direito e o Estado de Direito, especialmente, pressupõe uma certa coerência substantiva. Quer dizer, já dei aqui o exemplo da lei de imprensa, a lei de segurança nacional, que foram leis criadas durante o regime militar. E depois o debate era se essas leis foram ou não recepcionadas pela Constituição de 88. Quer dizer, elas continuam valendo a partir dos valores instituídos pela Constituição de 88? E a visão que prevaleceu foi de que não, porque, evidentemente, todo o tratamento dado à imprensa, as regras específicas sobre o exercício do jornalismo e tudo mais, eram regras influenciadas por valores, como essa própria ideia de segurança nacional, que são valores incompatíveis com a Constituição de 88, com uma ordem democrática que privilegia a liberdade de expressão, né? Então, claro, é, existem situações limite em que uma lei sobre imprensa feita sob um regime de censura não vai poder ser considerada compatível com o regime em que a regra é a liberdade de expressão, né? Então, o direito pressupõe uma certa coerência substantiva, ainda que não uma única visão moral abrangente. E aí é interessante também contrastar o Dworkin com a resposta do Hart, que vocês leram, né? O Hart dizia, só para lembrar, que essa ficção do juiz Hércules é muito, embora em tese fosse até uma descrição do que fazem os juízes no common law, nos países de direito judicial, consuetudinário, na Inglaterra, diz o Hart, os juízes ingleses são muito diferentes desse juiz Hércules. Eles não ficam construindo uma narrativa moral sobre o direito inglês. Eles fazem, nas palavras do Hart, analogias curtas e usam princípios de médio alcance, quer dizer, princípios muito associados àqueles problemas jurídicos específicos daquele ramo do direito específico, sem pretender uma visão moral muito abrangente sobre aquela ordem jurídica. É bem diferente do que tem se tornado um pouco
a prática no Brasil nos últimos anos e a doutrina sai criando uma série de princípios gerais. Por exemplo, o nosso monitor Vinícius Arada, que acabou de trazer um livro de direito eleitoral, que é uma matéria que nem existia na faculdade, né? Talvez agora exista, acho que como optativa, né? E aí, enfim, o autor criou lá uns 10 princípios do direito eleitoral. Provavelmente aquilo não está escrito, nem todos aqueles princípios estão escritos em lugar nenhum, mas a doutrina vai criando princípios gerais. E aqui no caso do Hart, do Ockham, a figura do juiz iria inferindo certos princípios e dizendo que esses princípios garantem direitos, né? Porque eles estariam implícitos nas decisões tomadas por aquela comunidade política. Bom, o Hart diz que não funciona assim. Tem um professor de Cambridge, que chama Morgan, que eu assisti uma palestra dele ano passado, ele dizia que o juiz Hércules, na verdade, não é assim uma utopia, que o juiz Hércules é um usurpador, né, do poder político. Que o juiz Hércules, a princípio, querendo proteger a comunidade política, proteger os valores da comunidade, ele interviria em todas as decisões tomadas pelos particulares e pelos representantes políticos dessa comunidade, né? Porque ele fala, no common law, o juiz decide de forma muito mais incremental, caso a caso, resolvendo problemas sem essa consideração filosófica, valorativa mais abstrata, né? E, e todas essas críticas são muito semelhantes à crítica que Mangabeira faz de que a gente pode pensar em três níveis da controvérsia jurídica, vamos dizer. Se você tem regras e precedentes judiciais, em geral, você vai conseguir resolver boa parte dos casos, né? É, Você pode ter que fazer uma interpretação mais finalística para entender o famoso exemplo, proibido veículos no parque. Você pode ter que fazer analogias. As analogias não são logicamente perfeitas, porque as analogias não expressam um juízo de identidade, elas só expressam um juízo de semelhança, que depende de uma consideração de valor, né? Aquele exemplo que eu já dei mil vezes, né? É proibida a entrada de cães, mas e os gatos também são proibidos de entrar? Eu tenho que fazer um juízo de valor. Em que medida os cães são semelhantes aos gatos para justificar a extensão da proibição? Eu não tenho nenhuma precisão lógica nesse juízo, mas boa parte dos casos jurídicos são resolvidos assim. Se você identifica regras e precedentes, se você faz uma parte do texto daquelas regras, faz essa interpretação finalística, faz analogias, você consegue resolver boa parte dos casos. Se, inclusive, você identificar que os textos são muito detalhados, muito específicos, e você puder inferir que teve algum grupo de pressão, algum grupo de interesse que quis aquele benefício, aquela vantagem, você poderia até adotar uma interpretação mais restritiva daquele texto e, em caso de, enfim, medidas de maior interesse público, você podia adotar uma interpretação mais extensiva. Quer dizer, mas isso tudo partindo muito do texto, das decisões políticas tomadas e até, para o Mangabeira, até fazendo alguma referência, talvez, ao histórico legislativo. Bom, depois desse nível de regras e precedentes, aí a gente poderia, no máximo, chegar a então, esse nível dos princípios, das políticas, dos propósitos, que é o que permite fazer uma interpretação finalística das regras e dos precedentes. Quer dizer, se você tiver uma norma mais geral, um princípio que ajude a direcionar a interpretação daquela regra, ou se você não tiver esse princípio explícito, se você puder inferir um princípio, uma finalidade, e aquilo ajudar na interpretação da regra, com isso você resolve os problemas jurídicos em geral. Mas pode ser que você tenha mais de uma solução justificável. A teoria do Dworkin basicamente cria um terceiro nível e diz que entre princípios e políticas você consegue arbitrar
a partir de uma visão moral coerente, de uma concepção abrangente da, da associação humana. Quer dizer, o que, que é devido na área dos contratos, o que, que é devido na área da Constituição, da relação entre o governo, o Estado e o cidadão. Só que o problema é que a gente já chega num nível em que tem pouca base jurídica, né? E que você está num debate muito mais moral, indeterminado, controverso, em que vão variar as visões políticas sobre qual princípio deve prevalecer sobre o outro. Por exemplo, eu dei aquele exemplo do direito contratual. Você pode ter uma visão mais privatista, individualista, que vale o que está escrito, ou você pode ter uma visão mais, eu chamei de solidarista, que valem as expectativas geradas pelas partes, ainda que de maneira tácita, ainda que de maneira não escrita. É, o Dworkin pressupõe que você vai conseguir, de maneira objetiva, decidir qual dessas visões, qual desses princípios deve prevalecer. E o que os estudos críticos do direito dizem é que, chegado a esse nível, que já não é uma controvérsia sobre qual finalidade atribuir à regra, é a controvérsia sobre qual finalidade deve preponderar sobre outra finalidade, e aí qual delas vai guiar a interpretação da regra. Aí você já está num nível de controvérsia política e ideológica, né? Portanto, nesse plano, o que você poderia fazer é argumentar sobre a reforma do direito. Você pode argumentar sobre o que você gostaria que o direito fosse, que o direito tivesse uma visão mais liberal ou mais social. Mas já não é uma interpretação jurídica do direito posto, né? Portanto, para permanecer sendo uma interpretação do direito posto, a gente teria que se manter num nível de menor abstração, maior concretude, ou seja, se atentar mais às especificidades do caso, ao texto da lei, ao texto do contrato, e fazer essa interpretação finalística, mas sem a pretensão de ter essa visão moral abrangente. Bom, é, isso leva, então, a discussão para dois lados. Um lado é o que a gente vai ver na próxima aula, que é essa conclusão de que, a partir da relação entre regras e princípios, se eu começar a pensar a relação entre os princípios, entre princípios e políticas e tudo mais, eu já caio para o nível da discussão política, que é o nível da reforma do direito. A partir do próprio direito posto, eu posso criticar, eu posso dizer que a Constituição tem regras e a legislação tem regras que vão contra os próprios princípios proclamados pelo nosso direito, pela nossa Constituição. E aí eu posso propor uma reforma do direito para dizer, sei lá, a nossa Constituição fala da soberania popular, da igualdade política, e eu posso dizer que o nosso sistema eleitoral não garante de maneira plena a igualdade política, porque o voto de um cidadão de São Paulo vale muito menos que um voto de um cidadão do estado menos populoso. E eu posso propor uma reforma eleitoral com base nisso. Quer dizer, eu estou usando um princípio da própria Constituição, da nossa própria ordem jurídica, que é a isonomia política, a soberania popular e tudo mais, para propor uma reforma. Mas isso já não é interpretar o direito posto. Bom, então esse é um lado da questão. O outro lado é, dentro da interpretação do direito posto, que é o que acontece nesse ambiente judicial, né? A gente espera que os juízes decidam conforme o direito, não que eles criem direito. Para manter essa diferenciação, esse é o foco justamente das teorias da argumentação jurídica que a gente começou a explorar na aula passada. Ou seja, entre várias possibilidades de interpretação, qual escolher? Existe algum parâmetro objetivo nessa escolha? É, E a gente já viu que é uma objetividade relativa, no sentido de que eu não tenho nenhum teste físico no mundo, não tenho nenhum teste químico, como aquele papel de tornassol que mostra que uma substância é ácida ou é básica. Não tenho esse grau de objetividade, mas eu posso ter argumentos melhores ou piores e
E a gente poderia classificar esses argumentos em três tipos. Então, o que eu vou propor aqui é um pouco o encerramento dessa parte, que é um modelo de interpretação e argumentação jurídica tentando sistematizar um pouco que é o ponto de chegada do nosso curso, partindo daquele modelo do McCormick, mas fazendo algumas adaptações, né? Então, a gente podia tentar diferenciar três tipos de argumentos jurídicos. Primeiro, argumentos formais. E aí, nos argumentos formais, quer dizer, se eu vou preferir uma interpretação à outra, eu posso usar argumentos relativos à linguagem. Quer dizer, por exemplo, eu devo interpretar um termo num sentido técnico ou num sentido do senso comum. Em geral, no direito, a gente pressupõe que você está interpretando no sentido comum, a não ser que haja uma especificação na lei de qual é o sentido técnico daquela palavra, sei lá, veículos. Argumentos formais também, a gente pode chamar aqueles relativos à validade. Se eu disser que um regulamento é ilegal, que uma lei é inconstitucional, é um argumento formal. Ou também é um argumento formal, é um argumento sistemático, né? Que não deixa de ter relação com a ideia da validade, né? É, eu posso dizer que essa lei diz determinar a linguagem da lei dá a entender determinado sentido, mas esse sentido é incompatível com a visão sistemática da lei dentro da ordem jurídica como um todo, segundo a Constituição e tudo mais. Bom, então esses são argumentos mais estritamente jurídicos no sentido da linguagem e da relação entre as normas, né, a relação de validade e a sistematicidade. Aí a gente tem os argumentos substantivos, finalísticos, valorativos, que incluem aqueles argumentos de consequência, inclusive, né? Vocês tiveram uma aula com o Rafael Abduch sobre análise econômica do direito, que é uma corrente que privilegia muito esses argumentos consequencialistas, eficientistas, de que a interpretação mais adequada é aquela que gera os melhores resultados econômicos. Bom, e a gente tem também argumentos que a gente pode chamar de procedimentais, quer dizer, não só no sentido do direito processual, quer dizer, vocês vão ter direito processual, processo civil, processo penal, vocês vão ver que tem várias formalidades assim no processo, do tipo que parte pode entrar com a ação, que horas que uma determinada parte deve se manifestar e tudo mais. Mas aqui eu estou chamando de argumentos procedimentais é o seguinte: como que quem está tomando a decisão justifica que deve tomar essa decisão e não outra instância, do tipo, quando que um juiz se coloca como legítimo para reformar uma decisão administrativa. Se uma determinada agência reguladora, sei lá, no Brasil tem a Agência Nacional da Aviação Civil, cuida dos aeroportos. Se essa agência tomou uma decisão técnica específica sobre o aeroporto, por que que um juiz não especializado no tema deve reformar essa decisão? Então, esse é um tipo de argumento, sei lá, que o advogado pode levantar, ou o próprio juiz pode levantar o argumento para dizer: eu não vou reformar a decisão, porque existe uma autoridade mais competente no sentido técnico, né? Não só no sentido jurídico, podia tomar a decisão. Mas existe alguém que entende mais do assunto que já tomou uma decisão. Então, esse tipo de argumento que envolve a relação entre tomadores de decisão é o que eu estou chamando de argumentos procedimentais. E todos esses, enfim, isso daqui é uma tentativa de classificar as razões, que são inumeráveis, que você pode dar para preferir uma interpretação em detrimento da outra, né? E, portanto, a gente pode partir daquela, daquela ideia do McCormick de que existem
três, resumindo aqui, três tipos de problemas interpretativos. Um, interpretar a norma, pensando naquela estrutura do silogismo, né? Alguns problemas interpretativos, ou os problemas interpretativos, no sentido mais estrito, se referem à interpretação da norma, aplicável ao caso. Os problemas relativos aos fatos, à premissa menor, são os problemas probatórios, e aí, enfim, claro, as provas não dizem nada por si mesmas, as provas podem ser inconclusivas. O que vai interferir na formulação da premissa menor é a narrativa dos fatos, né? A narrativa é mais convincente. E o terceiro problema é a relação entre os fatos e normas, né? Em que medida esses fatos são uma boa especificação, uma boa exemplificação, uma boa instanciação dos termos universais da norma. Foi a pergunta do seminário da aula passada, né? Mas focando então nos problemas interpretativos, tentando resumir um pouco o que seria, claro que é um esquema, né? Não é que na prática cada juiz, cada advogado vai seguir esse esquema, mas eu sugeria que um esquema em 4 passos de argumentos e de problemas que podem ser levantados numa interpretação de uma norma jurídica. Então, primeiro, problemas de identificação da norma, depois, problemas de incompletude, terceiro, problemas de inconsistência e incoerência, e quarto, problemas de polissemia. Enfim. Então, a primeira questão é: existe uma norma aplicável? Né? Parece óbvia, mas pode não ser, e pode ser que você, como advogado, sei lá, queira contestar que a norma é aplicável, né? E aí tentei subdividir esse problema de identificação da norma aplicável em 3 subproblemas. Primeiro, se a norma for, se você disser, não tem nenhuma norma legal, nenhuma fonte formal do direito que dê essa decisão, eu tenho que achar na jurisprudência. Aí já se torna um problema. Como eu vou encontrar essa norma na jurisprudência? Existem decisões contraditórias? Existe uma jurisprudência consistente? Essa jurisprudência é de um tribunal, sei lá, de um estado apenas? A jurisprudência varia conforme os estados, conforme as regiões do Brasil? Ou é uma jurisprudência pacificada? Ou é uma jurisprudência já consolidada, sei lá, nos tribunais superiores, no STJ, no STF, no TST, no STM, no TSE? Quer dizer, tudo isso já dá muito trabalho para o advogado, conforme convém à sua posição, dizer que há ou não há jurisprudência consolidada sobre aquele assunto. E aí todos aqueles problemas sobre os quais a gente já comentou. Essa razão de decidir, essa razão que está escrita numa decisão judicial, é a razão de decidir? É a ratio decidendi? É o motivo, a justificativa determinante da decisão? Ou é uma mera razão secundária, obter dicta? Quer dizer, um argumento que não foi determinante para a decisão. Só no STF, todo mundo sabe, todo mundo fala hoje, cada ministro faz um voto. Cada um dos 11 ministros faz um voto, quer dizer, não é ele que faz, é a sua equipe, sua assessoria. E aí, até o voto de cada ministro é difícil identificar qual foi a razão determinante e quais são as razões secundárias. Só essa razão determinante é que formaria jurisprudência, né? Se transformaria, vamos dizer, em precedente para os casos futuros. Bom, vocês imaginem, então, achar qual foi a razão determinante da decisão do STF como um todo, dos 11 ministros. Às vezes, o que entra na ementa da decisão do acórdão do STF
não é exatamente aquilo que foi a razão determinante da maioria dos votos. E às vezes a gente não consegue achar qual foi a razão determinante da maioria dos votos. Quer dizer, os ministros podem ter chegado à mesma conclusão, ou a maioria, sei lá, 6-5, podem ter votado pela condenação, pela absolvição, pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, por razões diferentes. Então, conforme seja o seu interesse, você vai dizer que há ou não uma razão determinante, vai dizer qual é essa razão. E, além disso, aquela discussão. Um precedente pode ter sido superado, o overruling, o caso que já falamos aqui, o caso Brown, que superou o caso Plessy versus Ferguson, lá separados, mas iguais, diante da mesma regra da igualdade, princípio da igualdade. A Suprema Corte Americana falou: mudamos a jurisprudência. Agora a segregação é incompatível com a igualdade. Então você pode ter precedentes que foram superados, ou você pode ter precedentes que são, você vai dizer que são distintos do caso atual, o distinguishing. Então, só para identificar uma norma com base na jurisprudência, já existe muito trabalho aqui, muitos caminhos para se percorrer e para usar todos aqueles argumentos que eu já, quer dizer, que eu tentei classificar aqui. Você pode usar uma visão mais formal, que é aquilo que estava escrito, você pode usar uma visão mais substantiva, quais eram os valores por trás daquela decisão judicial, você pode usar aquele argumento procedimental, mas isso foi tomado, essa é uma decisão no tribunal superior, deve prevalecer sobre as decisões de tribunais inferiores, enfim. Outra questão que tem a ver com a identificação das normas mesmo que você diga que uma norma é válida, qual é o peso que você vai dar àquela norma? Porque você pode ter normas que, pela sua formulação, deem a entender que elas prevalecem sobre qualquer outra consideração. Por exemplo, você está dirigindo numa estrada e o limite de velocidade é 80 por hora, se pressupõe que aquela é uma norma de aplicação absoluta, né? Existe um número lá. Você não pode falar, mas eu estou dirigindo um Porsche, o carro é muito seguro e se fosse um Fusca sem freio, tudo bem, tá? Respeitar 80 quilômetros por hora. Mas como meu carro é muito bom, eu não preciso respeitar esse limite de velocidade. Ninguém interpreta uma regra de trânsito assim, né? Se considera que é uma norma de aplicação absoluta. Agora, se você tem normas mais indefinidas, sei lá, vamos supor que tem alguma regra do trânsito, alguma norma que diga que o motorista, em caso de chuva, deve agir de forma prudente. A gente poderia dizer que é uma norma de aplicação discricionária, porque o que é prudente é algo que vai ser definido pelas circunstâncias concretas, é uma avaliação que dá uma grande margem de apreciação, né? Então, conforme a formulação da norma, ainda que você identifique uma norma aplicável, você pode dar um peso mais determinante ou menos determinante àquilo que está escrito na norma, né? Você tem que ver enfim, se a norma é um argumento definitivo ou se ela dá margem a alguma apreciação, né? E, além de tudo, a grande controvérsia aí, inicial do Dworkin, que é o papel de normas não positivadas, os princípios não positivados, especialmente. Como que esses princípios podem chegar até a afastar princípios formalizados, positivados e até regras positivadas, né? Não preciso dar o exemplo de novo, né? Do testamento, do neto, do assassinato e tudo mais, né? Para falar como algo que não estava escrito em lugar nenhum pode, um argumento, uma razão não escrita em lugar nenhum, pode afastar regras positivadas e tudo mais. Bom, então, esse é o primeiro campo já para muito trabalho, muitas possibilidades de interpretação. O segundo problema que se pode levantar é o seguinte: bom, não há norma aplicável. Você concluiu que, a princípio, não há norma aplicável. Há uma lacuna aparente. Mas a gente já viu desde o primeiro semestre que, no direito,
existe a ficção de que a lacuna é sempre aparente, que o juiz jamais pode deixar de decidir a pretexto de silêncio ou obscuridade na lei. Está escrito há mais de 200 anos no Código Civil francês e foi copiado por todo mundo. Então, se existe uma lacuna aparente, a solução é aquela dada pela lei de introdução, pela Lindbe. Eu tenho que fazer analogia, mas a gente já falou aqui mil vezes que a analogia é um argumento logicamente falho, porque ela dá sempre margem para o argumento ao contrário senso. Se é proibido consumir álcool em sala de aula, eu não sei se é proibido ou permitido fumar, ou vice-versa. Você sempre pode dizer que uma situação é semelhante à outra, ou que ela é diferente da outra. Aí diz a Lindbe, se houver lacuna aparente, você usa analogia ou você usa costumes. Bom, mas os costumes, a gente lê o capítulo do Hart, que o costume justamente foi superado, vamos dizer, pelo direito positivo, porque ele tinha alguns problemas. Que o costume podia ser ineficaz, que o costume é difícil de mudar, e principalmente porque o costume é difícil de identificar. Se vocês lembrarem tudo que o Hart falava sobre a regra de reconhecimento, diz ele, a regra de reconhecimento é uma solução para o problema da identificação do direito. Porque quando você vivia só com base no costume, ou no direito costumeiro, como a gente queria chamar, você tem dificuldade de saber o que é um mero hábito, o que foi um comportamento involuntário, do que é um costume, do que é uma expectativa que gerou uma norma social, um senso de obrigatoriedade. Então, se na falta de lei você tem que apelar para o costume, significa que você está entrando numa zona muito cinzenta, né? E qual que é o costume que você vai pesquisar? O costume de qual comunidade de referência? Vamos supor que você vai aplicar uma norma de direito comercial, sei lá, sobre contratos marítimos. Você tem que ver qual é o costume naquele setor econômico específico, né? Não adianta você ver o costume da população em geral. Então, o costume é um conjunto de normas sociais cuja identificação é muito difícil. Mas é isso que a gente tem para, enfim, comatar a lacuna. Ou ainda, se eu não conseguir fazer analogia, nem identificar costume, você pode apelar para os princípios gerais de direito, e a aplicação dos princípios está sujeita a todas aquelas controvérsias que a gente mapeou ao longo do curso aqui. Como identificar um princípio, se um princípio é implícito ou explícito, se um princípio necessariamente prevalece sobre uma política pública ou não. No modelo do Alex, não necessariamente. No modelo do Duan, que um princípio sempre prevalece sobre uma razão de política. Sempre existem princípios e contraprincípios, né? Sei lá, a propriedade privada e a função social do trabalho. Então, lá no artigo 170 da Constituição, conforme a controvérsia que eu tenho, eu posso decidir de um lado ou de outro, com a prevalência de um princípio sobre o outro. Bom, e vocês ainda, não sei se foram informados, mas ainda tem uma polêmica sobre o próprio artigo, é o artigo 4º da LINDB, acho que é, né? Que fala da, de como resolver as lacunas, né? A controvérsia é a seguinte: o juiz, o intérprete, deve seguir essa ordem, ele tem que primeiro tentar fazer analogia, depois, só se ele não conseguir achar uma regra semelhante, positivada, com a qual fazer analogia para o caso concreto. Só se ele não conseguir achar essa regra, ele apela para os costumes. E só se ele não identificar os costumes, ele vai para os princípios, ou o juiz pode partir direto para os princípios. Quer dizer, ele tem que obedecer. Aquela ordem que está escrita na lei de introdução é uma ordem de preferência que tem que ser seguida ou não? Tem um amigo, professor de Direito Civil na UNB, João Costa Neto, ele tem um curso de Direito Civil, volume único. E ele escreveu com um coautor. E é engraçado, porque nesse ponto tem uma observação que os dois autores divergem. Quer dizer, os autores do mesmo livro divergem. Um deles diz: o intérprete tem que seguir essa ordem. Ele tem que primeiro tentar fazer analogia, depois só, se não conseguir fazer analogia, ir para o costume, se não identificar o costume, ir para os princípios gerais de direito.
E o outro autor do mesmo livro diz que não, não existe uma ordem legal pré-definida. Bom, então isso daí já é também muito espaço para vocês criarem os argumentos que quiserem aí para qualquer matéria ao longo da vida. Aí temos, como se não bastasse, é o seguinte: se você resolver a lacuna, ou se não tiver lacuna, significa que você tem um excesso de normas. Quer dizer, a gente começou com um problema que era a falta de normas. Será que tem norma ou não tem norma? Aí se identificou uma norma, vai ter toda a controvérsia. Ah, mas qual era a norma? Será o que que o precedente consolidou? Será que é o precedente consolidado? Será que tinha um princípio? Não tinha. Aí, lacuna. Aí resolveu a lacuna. Ah, mas talvez tenha mais de uma solução possível. Aí a gente chega aos problemas de antinomias, inconsistência e incoerência. É, Aí fica a questão, basicamente, se aqueles critérios para a solução das antinomias, que também são meramente aparentes, é a nossa ficção, né? Claro, prevalece a norma mais específica, ou prevalece a norma superior, ou prevalece a norma posterior. Mas aí tem aquele grande problema da antinomia entre a norma geral superior e a norma específica inferior. Não dá para prevalecer nenhuma delas de maneira absoluta. E, em geral, a Constituição vai ter as normas mais gerais e as leis vão ter as normas mais específicas, comparavelmente à Constituição. Se a gente disser que sempre prevalece a lei, acabou a hierarquia, não existe mais a ideia das fontes do direito, da Constituição prevalecer sobre a lei. Se a gente disser, pelo contrário, que a Constituição sempre prevalece sobre a norma legal, o que a gente vai dizer é que o juiz sempre vai poder dar uma solução para o caso concreto diferente do legislador, porque ele vai concretizar a norma constitucional de uma maneira diferente da maneira pela qual o legislador concretizou a norma constitucional, que é a grande discussão hoje sobre constitucionalização do direito privado, né? Ou até sobre o controle de constitucionalidade de maneira geral, mas especialmente no direito privado existe essa discussão maior que é de uma norma constitucional muito geral, eu sempre vou poder criar diferentes leis mais específicas, né? Se eu sempre puder reformar a lei que foi criada em nome da Constituição, também eu vou restringir de maneira excessiva a discricionariedade do legislador, né? Mas, enfim, então, nesse caso, nessa grande controvérsia entre a norma geral superior e a norma específica inferior, você só vai conseguir defender que solução vai prevalecer no caso concreto, mas com base em argumentos substantivos, né? Qual é a finalidade, qual é a leitura razoável para aquele caso concreto, para aquele tipo de conflito. Bom, e além da inconsistência manifesta, né? Quer dizer, uma norma proíbe, a outra obriga, uma norma proíbe, a outra permite, a gente pode ter aquela inconsistência valorativa, sobre a qual eu comentei aqui, por exemplo, da lei de imprensa, né? Eu posso dizer, imprensa, evidentemente, as regras sobre imprensa, sobre jornalismo, estão baseadas em princípios que envolvem a ideia de liberdade de expressão. Eu posso dizer que uma lei pautada por princípios de censura, de segurança nacional, é uma lei que contraria o princípio da liberdade de expressão. Então, mesmo que eu não identifique uma contradição explícita entre as regras, eu posso dizer que os princípios que estão por trás dessas regras são contraditórios com a nova ordem constitucional, enfim. Eu posso usar um argumento não só de inconsistência mais lógica, formal, direta, mas também de incoerência valorativa, né? E, para fechar aqui o trabalho, é, basicamente, se você identificou alguma norma aplicável, se você identificou uma lacuna, mas aí inferiu qual era a norma, se você identificou uma antinomia, mas chegou, enfim, a resolver qual é a norma que prevalece, aí você tem os problemas que a gente poderia chamar de
polissemia da norma. Quer dizer, eu vou ter que resolver qual é a interpretação que eu vou adotar a partir da relação dessa norma com outras normas, da relação dessa norma com o contexto social, vamos dizer, ao qual ela se refere, e com o contexto de quem está tomando a decisão. Então, volta um pouco aquela ideia de que ou eu vou ter argumentos mais formais, que tem a ver com esse contexto intranormativo, quer dizer, é o texto da norma, é a relação entre as normas, é a interpretação sistemática. Bom, essa norma pertence ao direito da criança e do adolescente, então eu tenho que interpretar conforme os princípios do ECA. Ou essa é uma norma de direito do consumidor. O direito do consumidor é um campo mais específico do direito privado. Eu tenho que interpretar mais segundo, dando coerência a esse ramo do direito. Ou você pode dizer, eu tenho que interpretar segundo os princípios gerais do direito privado, ou eu tenho que interpretar segundo os princípios mais específicos do direito do consumidor, que podem ser diferentes dos princípios do campo mais geral do direito privado. Enfim, aqui a gente volta, no fim das contas, a todos aqueles tipos de argumentos que eu estava falando. É o texto da norma, é a validade, é a sistematicidade, é a finalidade, são as consequências, é a interpretação histórica no sentido de buscar a vontade empírica do legislador, ou é a interpretação finalística no sentido de quais seriam os propósitos racionais que o legislador poderia atribuir, deveria atribuir àquela medida. Quais são as implicações jurídicas, por exemplo, de eu dizer que toda prisão hoje em dia no Brasil é inconstitucional, porque nenhuma prisão obedece à dignidade da pessoa humana. Eu tenho que ver quais são as consequências jurídicas disso. Se eu soltar uma pessoa com base nesse argumento, eu tenho que pensar que o meu argumento deveria ser universalizável. Eu tenho que soltar todo mundo. Então, ao tomar uma decisão, eu tenho que pensar nas implicações jurídicas e nas implicações sociais, em geral, da minha decisão. É, Enfim, e tem aquele ponto que eu dizia, que é um ponto um pouco incipiente ainda, que é pensar que quem está tomando a decisão não está isolado no planeta Terra, mas está tomando uma decisão sobre decisões que já foram tomadas por outras pessoas, né? Eu queria pedir para alguém abrir a Lindb, pode ser no celular aí, e ler o artigo 20. Alguém podia ler o artigo 20 da Lindb? O voluntário da pátria? Muito bom. Então, a nossa lei de introdução foi reformada em 2018 para incluir uma série de artigos relativos basicamente ao que eu falei na aula de hoje aí, a essa questão da argumentação jurídica. Porque desde os anos 90, 2000 especialmente, com a ideia de que a Constituição de 88 é a Constituição cidadã, é uma ordem de valores, é pautada pela dignidade da pessoa humana e tudo mais, em paralelo com a recepção um pouco atrasada da teoria de princípios no Brasil, segundo um humorista brasileiro, as ideias, quando ficam bem velhinhas, vêm morar no Brasil. Então, depois do ano que demorou para chegar ao Brasil, a lei, e chegam muitas vezes de forma, assim, vamos dizer, a pessoa leu no aeroporto a orelha do livro e começa a aplicar, né? Então, desde década de 2000, 2010, então uns 15, 20 anos, tem essa discussão sobre princípios e sobre o que é chamado a farra dos princípios, o abuso dos princípios. Quer dizer, o fato do judiciário, o Ministério Público, em nome de determinados princípios,
justificarem intervenções em decisões legislativas, em decisões administrativas e, portanto, isso ter gerado uma certa confusão no nosso direito, na prática do nosso direito, a pretexto de melhorar o nosso direito, de dar eficácia aos direitos fundamentais, de dar eficácia aos princípios constitucionais, de levar a sério o que estava escrito na Constituição. Houve uma certa confusão muito relacionada àquilo que dizia o Schauer, né? O Schauer dizia, um sistema jurídico pode oscilar entre dois extremos. Ou você tem o extremo formalismo, que é eu vou aplicar cegamente a decisão que foi tomada, ou você tem o extremo particularismo, que é eu vou tomar a decisão que for mais justa nesse caso, sem me preocupar com nada mais, né? Tem até um provérbio em latim que diz, né? Faça-se justiça e que pereça o mundo, né? É, um pouco o uso dos princípios no Brasil foi usado, os princípios foram usados, às vezes, menos para dar coerência às decisões e mais por um sentido subjetivo de justiça, que acabou com a objetividade, com a coerência das decisões, e então veio essa reforma da Lindbe, uma das manifestações dessa preocupação de tentar dar mais controle para a argumentação jurídica, né? Então, como acabamos de ouvir aqui, o artigo 20 diz: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Bom, e o parágrafo único diz: a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Quer dizer, o que a Lindbe está propondo aqui é, claro, é mais uma norma que tem que ser interpretada, né? É claro que é uma norma para resolver o problema de interpretação de outras normas. Mas, enfim, o que ela está sugerindo é, um juiz não pode, em nome de um princípio abstrato, do tipo a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a propriedade, sei lá o quê, querer invalidar uma decisão já tomada. Nem um juiz, nem por exemplo, um tribunal de contas, que é um órgão que assessora o poder legislativo no controle das decisões políticas, né? Nem a administração pública pode querer invalidar uma decisão privada simplesmente invocando em abstrato um determinado valor, sem considerar as consequências. E, de certa forma, o que o parágrafo único diz é, para você justificar essa invalidação dessa decisão ou uma determinada sanção imposta, você tem que demonstrar que a sua medida era a necessária e a adequada. Claro, quando a Lindbe fala que tem que ser consideradas as consequências práticas da decisão, não necessariamente ela está obrigando você a adotar a teoria de um autor específico da análise econômica que vai dizer como fazer a análise de custo-benefício, como fazer o cálculo da eficiência da decisão. Mas ela está dizendo algo parecido. Você precisa adotar algum método para prever quais são as consequências, ainda que não sejam meramente as consequências econômicas. Quais são as consequências sociais? Da mesma forma, quando diz o parágrafo único que a justificativa deve falar da necessidade e adequação da medida, ela está falando algo parecido com aquele juízo de proporcionalidade sistematizado pelo Alexi. Você tem que ver se existia uma medida menos restritiva para impor naquele caso, se essa medida que você está impondo não restringe demais outros direitos, né? Enfim, você tem que considerar muito as circunstâncias práticas da decisão, e não decidir só com base em valores abstratos. E aí diz bom, os outros artigos seguintes da Lindbe, incluídos em 2018, seguem um pouco essa lógica. Artigo 21. A decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidação de norma deverá indicar de modo expresso as suas consequências jurídicas e administrativas.
Artigo 22. Na interpretação das normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas ao seu cargo, sem prejuízo do direito dos administrados. Enfim, tudo isso daqui foi incluído por sugestão, por pressão, especialmente de professores de direito administrativo, preocupados com essa intervenção judicial e dos tribunais de contas nas decisões administrativas, né? Porque a gente tem duas formas de controle da administração pública: o controle judicial, quer dizer, tem o controle interno da administração, os próprios órgãos da administração pública revisam suas decisões, mas tem o controle externo, feito pelo judiciário e pelo Tribunal de Contas. E o judiciário e o Tribunal de Contas estavam sancionando, às vezes criminalizando, muitas decisões políticas em nome de uma interpretação em abstrato da Constituição, né? E por isso veio essa tentativa de forçar quem está tomando a decisão de ter uma justificação mais profunda, mais densa, para invalidar uma norma ou sancionar uma conduta, né? Enfim, é, queria só terminar, antes de ouvir vocês, mostrando um quadrinho aqui que tenta resumir um pouco o seguinte. A gente começou o curso falando do formalismo jurídico, lá no começo do ano. E a gente viu que teve aí um século e meio de autores batendo no formalismo jurídico, né? E talvez a gente possa resumir um pouco a visão, a situação atual da teoria do direito, da nossa matéria, com uma certa retomada moderada, seletiva da visão do formalismo jurídico. Quer dizer, sem os exageros de pressupor que você só tem um significado possível a partir do texto da lei, que aquele texto forma um sistema como, quer dizer, que os textos normativos compõem um sistema perfeito, logicamente, como a matemática, que daí você consegue extrair todas as decisões possíveis. Sem pressupor tudo isso, os autores contemporâneos passaram a ver alguma razão em ideias como: é verdade que a gente pode sistematizar qualquer argumento jurídico na forma de um silogismo. Porém, o que é controverso é definir as premissas do silogismo. É verdade que depois de narrado o fato e depois de formulada a norma, o fato se subsume à norma. Então, essa ideia de que não existe mais subsunção no direito, que vocês vão ouvir repetida aí algumas vezes, é uma ideia um pouco idiota, né? Quer dizer, mesmo que você só tenha um princípio para aplicar, a partir do princípio você tem que formular uma regra. Só a regra é uma razão definitiva para uma decisão. O Alex diz isso. A partir de uma colisão de princípios, você tem que formular a regra. Se você tem o princípio da liberdade de expressão do jornalista e o princípio da intimidade do biografado, você vai ter que formular uma regra. É permitida a publicação de biografias não autorizadas, garantida a indenização posterior por danos morais. Isso é uma regra. Então, só a regra é uma razão para decidir. A partir do momento que você formula uma regra e narra o fato se subsume à norma e daí se conclui necessariamente uma, uma norma individual e concreta, né, para resolver o caso. Bom, então o formalismo, isso que eu estou chamando de formalismo contemporâneo, é um certo compromisso entre a visão do formalismo jurídico e as críticas feitas posteriormente. Quer dizer, é claro que além das normas explícitas, você tem propósitos subjacentes, mas aí você tem que reformular a norma de modo a ter uma nova regra universal, uma nova regra com uma exceção para justificar a solução de todo e qualquer caso semelhante. É claro que o sistema jurídico não está isolado e pode ser aplicado
independentemente de uma avaliação das consequências, do contexto social. Mas é claro também que você tem que dar algum peso para aquilo que está escrito na lei, na Constituição, senão você está avançando sobre uma decisão já tomada por uma outra autoridade. E aí os autores vão, como a gente viu, vão variar um pouco. Quer dizer, comparei três autores que se descrevem de maneira diferentes aqui. O Mangabeira é um que da corrente dos estudos críticos do direito, mas ele diz: a maneira da gente preservar a interpretação jurídica é ter um mínimo de deferência e atenção ao significado literal das normas e tentar corrigir alguma distorção do processo legislativo, mas sempre fazendo juízos muito concretos, muito com base em analogias, sem procurar uma visão moral mais abrangente. E o que os tribunais superiores fazem é arbitrar impasses políticos, mas não, eles não devem fazer isso a pretexto de tomar decisões morais em nome da comunidade. Aí o McCormick, que se diz um pós-positivista, enfim, eu acho que o livro dele que a gente está lendo, o Retórica e Estado de Direito, é uma boa, é a melhor expressão que tem dessa combinação de uma vez do que há dessa tradição formalista de pensar o sistema jurídico, a dedução, o silogismo, e o que há também de realismo, vamos dizer, de pensar como os valores podem justificar exceções, mas as exceções têm que se transformar em exceções universais, tem que compor uma nova formulação da regra, como que as consequências podem também justificar a formulação dessas exceções. E o Schauer, ao falar que as regras, enfim, dão a solução que presumidamente deve prevalecer. Mas essa presunção pode ser revertida se você tiver razões que não estão no texto da regra, ou razões que são mais remotas em relação ao caso concreto, que forem suficientemente fortes para derrotar aquela regra explícita ou aquela regra mais específica que se aplica ao caso, né? Bom,